Assista esse vídeo e veja quem Deus quer colocar na presidência do Brasil através do seu voto. Assista esse vídeo e veja quem Deus irá colocar na presidência do Brasil. Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem da Bíblia. Hoje pessoal, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o final. E a mensagem de hoje, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 10. E essa mensagem de hoje, ela está dizendo assim: nesta época, muitos vão abandonar a fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então aparecerão muitos falsos profetas e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar, tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o Evangelho da Salvação, sobre o reino, será anunciada ao mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. E é essa a palavra de hoje. Novo Testamento da Bíblia, Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 10. Confere você com a sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia e confere. E aqui, pessoal, nessa palavra aqui em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 10, está dizendo que nos últimos tempos, que esses tempos, para quem não sabe, é esse o qual nós estamos vivendo agora. Está dizendo aqui que muitas são as pessoas que abandonarão a fé e elas vão trair uns aos outros. E nós vemos hoje no mundo, nesse cenário de tudo que está acontecendo, nós podemos ver que isso está acontecendo no nosso tempo, na nossa época. Pessoas se odiando, pessoas que eram em tempos atrás amigos, hoje se tornaram verdadeiros inimigos. Pessoas que tinham uma união entre as suas famílias, hoje o que sobrou dessa união é a raiva, é o ódio. Exatamente o que está falando aqui
nessa palavra que eu estou lendo para vocês aqui, em Mateus 24. As pessoas irão abandonar a sua fé, vão trair, odiar uns aos outros. E pelo fato de estar acontecendo isso tudo no mundo, o que irá acontecer? A palavra da verdade do Evangelho da Salvação aqui, ela diz que surgirá, por causa disso, muitos falsos profetas, com um propósito pessoal, com um único propósito, para vir a se dar bem na sua vida. E aqui nós podemos ver que através desses falsos profetas, muitas pessoas serão enganadas. Multidões de pessoas serão enganadas quando eles aparecerem. No meio dessas pessoas que uma hora tiveram uma comunhão familiar, que tiveram amigos, mas pelo fato de a maldade, a iniquidade ter se aumentado no mundo, essas pessoas esfriaram. Acabou o amor. E aí então irão trair-se uns aos outros. Então esses falsos profetas, quando aparecerem, estarão enganando multidões de pessoas, como nós podemos ler no versículo aqui. Muitos mesmo serão enganados. Muita gente que outra hora tinha até uma fé verdadeira, acreditava no amor, principalmente no amor verdadeiro, que uma pessoa só tem ele quando recebe o Evangelho da salvação, quando ela chega ao pleno conhecimento da verdade. E muitos são aqueles que serão enganados por esses falsos profetas. E a consequência disso tudo irá ser o aumento da maldade. A maldade vai se espalhar tanto, fazendo com que o amor dessas pessoas fiquem completamente congelados. Irá esfriar o amor dessas pessoas. Mas a palavra ela diz que aquele que ficar, quem ficar até o fim, será salvo. E esse evangelho o qual você está ouvindo hoje através desse vídeo, que é o evangelho do reino, ele será anunciado no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. E aí então virá o fim. E as pessoas entrarão no período da grande tribulação, que é o que está preparado para todos aqueles que se esfriarem na fé, para todos aqueles que não quiserem um compromisso com o Evangelho da salvação. E esse cenário nós podemos ver no mundo hoje. As pessoas se odiando, pessoas que outra hora eram amigos, hoje se tornaram verdadeiros inimigos. Pai contra filho, mãe contra filha. Pessoas que eram amigos por longo tempo se tornando inimigos. E aqui podemos abrir um parênteses aqui
para analisar em relação ao Brasil. Nós estamos vivendo agora um período de eleição para se eleger o presidente do Brasil. E nós vemos um cenário aonde essa palavra ela está se cumprindo. As pessoas estão se odiando. De um lado, os bolsonaristas. Ódio, verdadeira expressão de ódio em relação aos petistas. E nós vemos esse cenário acontecer. Agora, essa palavra, o qual Jesus estava dizendo aqui que iria acontecer, ela se refere às pessoas que uma vez conheceram o Evangelho também. Então ela vai de encontro para você que chegou ao conhecimento do Evangelho, que recebeu a salvação, que aceitou a palavra da verdade, mas pelo fato de estar andando em função deste mundo e ser mais uma vítima desses falsos profetas, aconteceu isso com você também. O amor acabou, o amor ao próximo, o puro evangelho genuíno de Jesus, aquele aonde ele dizia, aonde ele diz na sua palavra que as pessoas deveriam amar o seu próximo como a ti mesmo, acabou. É exatamente por isso que aqui nessa palavra está dizendo que muitos vão abandonar a sua fé e vão trair-se, odiar-se uns aos outros. E a consequência disso será a atuação desses falsos profetas na vida dessas pessoas, como nós podemos ver aí nesse movimento que está acontecendo no Brasil. De um lado, uma multidão de evangélicos e pastores expressando essa palavra, cumprindo essa profecia que há 2000 anos atrás Jesus já estava falando que iria acontecer. Se odiando, abandonando a sua fé verdadeira, a sua fé genuína, no puro evangelho da salvação, o qual as pessoas até sabem o que está escrito na Bíblia em relação aos ensinamentos de Jesus. Os evangélicos sabem, esses pastores aí que estão apoiando esse confronto, sabe o que está, na verdade, escrito no Novo Testamento. Quais são os ideais e os pensamentos de Jesus em relação à humanidade, em relação ao seu próximo. Mas não é isso que está acontecendo. Estão transformando o povo cristão, o povo evangélico, completamente frios, sem amor, sem afeto e odiando o seu próximo, fazendo o cristianismo um campo de batalha, aderindo os pensamentos do Bolsonaro, aonde ele apoia o olho por olho e o dente por dente, como era no passado, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, aquela velha aliança que Jesus cumpriu toda ela, resumindo apenas em uma só: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é a pura expressão de ódio dos cristãos bolsonaristas. O absurdo chegou no seu limite máximo. E o abandono desse amor chegou no estágio máximo. Aceitando as opiniões e sendo guiados por esses falsos profetas.
um grupo de evangélicos, uma multidão se armando até os dentes, obtendo até arma, como um meio de proteção, uma forma de defesa. Se precisar matar, vai fazer exatamente como era no Antigo Testamento. Olho por olho e dente por dente. E esse é o evangelho que está sendo anunciado pelo Bolsonaro, por esses pastores que estão seguindo ele, que estão colocando ele numa posição de salvador do Brasil. E essa não é a realidade do evangelho. Fica sabendo você, pastor, você cristão, de qualquer outra denominação que seja, ou até mesmo padre. Esse não é o evangelho da Bíblia. Esse não é o puro evangelho o qual Jesus anunciou há 2000 anos atrás, e temos o Novo Testamento como uma referência, uma base, o equilíbrio da nossa vida com Deus, para assim alcançarmos o reino celestial. Esse não é o evangelho verdadeiro. Esse evangelho, ele está sendo anunciado por essas pessoas que eu acabei de ler para vocês aqui. Os falsos profetas. Por que esses falsos profetas estão enganando multidões? Porque na realidade, eles sabem que uma vez que entrar o governo de esquerda, entrar o governo do PT, tudo isso vai acabar. E eles estão aterrorizando. Eles estão ficando aterrorizados também, porque a mamata irá acabar. Vocês podem ver, faz uma análise de todos esses pastores aí, esses falsos profetas, que são riquíssimos, não generalizando todos eles, porque tem muitos ainda, um pequeno grupo que leva o evangelho a sério e tem o propósito de anunciar a salvação. Vive uma vida em função de ganhar almas. Existe esse grupo ainda, mas eu falo em relação a essa maioria que prega esse evangelho mentiroso, o qual está sendo anunciado, enganando o povo, enganando as pessoas que uma vez receberam a palavra da verdade. E aqui essa palavra está se cumprindo. As pessoas irão seguir esses falsos profetas. E é exatamente por isso que o amor dessas pessoas vão estar frio. Elas vão abandonar o puro evangelho da salvação. E isso vai acontecer com uma multidão. E um vai seguindo o outro. Porque esses pastores, eles não querem perder a mordomia que eles têm. Vocês podem ver, as pessoas olham o lado do diabo com o seu chifre, mas elas não olham o lado desses falsos profetas que estão enganando multidões. Olha a vida deles. Muitos aí até ajuntando riquezas, adquirindo grandes patrimônios, aras, tendo criações de cavalos, bois, anunciando riqueza, fazendas, aviões, patrimônios, pastores riquíssimos que se beneficiaram com o governo do Bolsonaro também. Então é isso, eles não têm um interesse algum em encarar realmente a verdade do evangelho da salvação. Eles não têm interesse algum em crer verdadeiramente na palavra anunciada por Jesus, porque eles sabem que isso vai fazer com que eles venham realmente seguir o puro evangelho da Bíblia. O puro evangelho da Bíblia é aquele: amar ao próximo, ajudar o próximo, compartilhar
com o necessitado. E eles não querem fazer isso. Eles querem somente enriquecerem nas costas do povo. E você, que é um fanático, que está indo conforme a manada, esse efeito manada, seguindo esse evangelho mentiroso, fique sabendo que essa palavra aqui, ela está dizendo que a maldade vai se espalhar, tanto que o amor irá acabar. Mas aquele que ficar até o fim, perseverar na doutrina verdadeira do Evangelho da Salvação, que é o que Jesus anunciou, esse será salvo. E é isso, pessoal, que está acontecendo no mundo hoje. Por isso tem essa grande aceitação pelo governo do Bolsonaro. Porque esses pastores que seguem ele, eles têm o interesse de usar você através da sua vida, através do sofrimento das pessoas, adquirirem riquezas. Vê se tem um deles, se você encontra no meio desses pastores milionários, se teve um deles que apareceu alguém que foi ajudado por eles. Procura. Muitas igrejas fazem grandes obras sociais, porque tem que mostrar serviço mesmo. Esse é o dever de uma igreja, apresentar uma obra social em relação às pessoas. Mas até esses que fazem as obras sociais, essas obras sociais, elas não são feitas com o próprio dinheiro deles, com a própria riqueza deles. Em maioria, essas obras sociais são feitas pelo o povo cristão, os membros das igrejas, que se reúnem e dá as suas contribuições para que venha assim fazer essas obras sociais. E muito mais poderia ser feito. E o que vai acontecer? Como nós podemos analisar um cenário quando entrar o governo do PT? O que vai acontecer? Eu vou falar para vocês aqui. O que vai acontecer? Esses pastores estão morrendo de medo e estão lançando que vai ter perseguição no povo, mas não vai ser isso. A perseguição, ela vai ter sobre eles. Eles vão ser perseguidos por causa dos seus superfaturamentos. Eles vão ter que colocar, eles vão ter que dar conta, eles vão ter que colocar em ordem a igreja de Cristo, que tem como um compromisso de ajudar o necessitado, o pobre, as viúvas, como diz a palavra. Eles vão ter que mostrar mais em relação ao povo. Porque se eles estão ricos, milionários, é porque tem condições. Alguém deu condições para eles poderem ficar milionários. Então, se eles estão milionários hoje, isso mostra que eles têm condições de fazerem mais. Porque o evangelho não é para enriquecer pastor. O evangelho é o contrário, é para ajudar o necessitado. E hoje em dia virou moda. Hoje em dia virou moda a pessoa ser um evangélico rico, próspero. Virou até uma disputa entre eles até. Quanto mais rico for o pastor, mais de Deus ele é. Está sendo enganado. Isso é o espírito do falso profeta, o qual a Bíblia ela está dizendo aqui. E muitos irão seguir. Se você também é mais um desses que está seguindo essa manada, que está pegando essas ideologias, esses pensamentos do inferno deles e trazendo para a sua vida e armando uma disputa de ódio contra o seu próximo, saiba que você está seguindo um falso profeta. Seja lá você quem for, mas o puro evangelho é esse. É a pessoa
seguir o pensamento de Cristo. E o pensamento de Jesus, você pode ter certeza que ele não é esse. Ele não é esse. Ele não é esse. Jamais o pensamento de Cristo, através do Evangelho que ele anunciou, era fazer com que os pastores ficassem riquíssimos e usufruíssem de todos os bens que eles possuíram nas suas mansões, viagens, nos seus encontros particulares, com os seus carros importados, com os seus aviões, com as suas mansões, e ver ali aquele que precisa de ajuda, o necessitado, morrendo muitas vezes de fome. Você acha justo? Você acha que quando Deus ele olha para a terra e vê essa injustiça acontecendo no meio da igreja dele, ele se alegra? Você está enganado. É exatamente por isso que o governo do PT vai entrar. Porque uma coisa é certa, o pobre ele vai ter que ser ouvido agora. Porque chegamos num estágio aonde o clamor dessas pessoas que estão em dificuldade chegou até Deus. Existe no meio de todos eles também, de um povo evangélico, que está ali clamando a Deus por ajuda, precisando de um socorro, enquanto esses pastores riquíssimos estão nas suas mansões, fazendo as suas viagens, tirando as suas férias. Eu não estou dizendo para você fazer a escolha no Lula ou no Bolsonaro. Não se trata disso, mas se trata de você analisar, pensar e ver o que você estará lucrando e o que a outra pessoa, que muitas das vezes você não conhece, que não tem nem o que comer, estará lucrando. Pensa nisso. Esses pastores vão continuar milionários e vão ficar ainda mais ricos, porque entrando o governo do Bolsonaro, a aliança vai ser reforçada, porque o governo está prometendo um monte de benefício para esse grupo de pastor também. Como vocês puderam ver aí, falam que pastores têm que se envolver com política, se envolveram aí e pegaram o escândalo. Pastores saíram com barras de ouro até. Olha só a palhaçada que ficou o evangelho, pessoal, no Brasil. Então pensa, você que ainda está seguindo esse efeito manada, que está aí todo obcecado para votar no governo do Bolsonaro, analisa o que você estará fazendo. Você simplesmente estará fazendo com que esses pastores fiquem mais ricos ainda. E fazendo isso, eles continuarão vivendo as suas vidas, pregando um evangelho da prosperidade, onde só eles prosperam e o povo aí, largado pelos cantos. Obra social feitas com o próprio povo da igreja e eles nada, nem aí preocupado com as pessoas. Então para e pensa. Você, cristão evangélico, protestante e às vezes, muitas das vezes até católico, quer isso? Quer ver isso continuar? Esse superfaturamento através do cristianismo, aonde se beneficia é somente os pastores, padres. Vocês acham isso daí certo? Pois é, isso que vai continuar. O governo do Bolsonaro entrando. Os únicos que irão receber o benefício dessa escolha são exatamente eles, continuando com as suas vidas na luxúria. Então, quando você for fazer o voto, for votar, para e pensa. Para e pensa. Para e pensa. Se você olha para o governo de esquerda de uma forma onde acha que é impossível votar nele, vote nulo então. Vote nulo. Mas não apoie esse governo
colocou na posição de direita, que é o governo do Bolsonaro. Porque fazendo assim, você irá estar colaborando para que milhões e milhões de dinheiro, principalmente para as pessoas que uma vez receberam o Evangelho e receberam o direito de fazer parte da família da Igreja de Deus que está no mundo, você está tirando o direito deles e dando esse direito aos seus líderes, pastores, padres, bispos e seja lá quem for que estiver no meio cristão, enriquecendo através do Evangelho. Então pare e pense. Esse vídeo não vai para você que não conhece a palavra. Você que não conhece o Evangelho, você tem todo o direito de votar, tanto no governo do Bolsonaro, como também no governo do Lula. Mas esse vídeo vai para você, cristão, evangélico, que realmente acredita na Bíblia. Saiba que se você realmente acredita na Bíblia, você está sendo enganado se achar que votando em Bolsonaro está sendo a melhor opção. Sim, será uma opção melhor para o enriquecimento desses pastores e toda a sua corja que existe no Brasil. Então é isso, pessoal. A mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui. Assistam mais esse vídeo aqui, para que no dia 30 você venha sim ter uma opinião certa, uma opinião formada dentro de uma verdade absoluta. E como eu venho anunciado para vocês, essa verdade absoluta só existe na Bíblia e não no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é isso que estão fazendo, é isso que está sendo plantado no meio cristão, olho por olho e dente por dente, a lei. Por isso que existe cristão se armando até os dentes, como se fosse para uma guerra e odiando o seu próximo. Não, o puro evangelho é aquele que Jesus anunciou e que os discípulos, os apóstolos, continuaram na igreja. Para quem não sabe, a igreja primitiva, ninguém tinha falta alguma, porque tudo que eles recebiam, tudo que eles tinham, eles vendiam e traziam ali diante dos apóstolos, e ali era dividido para as pessoas, para que ninguém viesse ter dificuldade alguma. Então, no dia 30, pensa, você está realmente seguindo o evangelho verdadeiro de Jesus, aonde o objetivo principal era ajudar o necessitado, ou você está seguindo o evangelho do anticristo, do falso profeta, aonde está sendo induzido por eles e acompanhando essa multidão a entrar na porta larga. Pare e pensa. A mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!
Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo.